Oi, aqui é o Davi Ribeiro, criador do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas. Durante essa série de vídeos, eu vou te mostrar como ter o controle absoluto da sua ejaculação de forma 100% natural e definitiva. É muito bom ver que você é um homem de ação e nesse segundo vídeo eu vou te mostrar como funciona o método que eu criei e que ajudará você a controlar a sua ejaculação da forma correta, assim como eu mesmo consegui e milhares de outros homens de ação também. Esse é o segundo vídeo de 4 dessa série especial. Eu vou te contar o meu segredo pessoal que fez eu deixar de ser o cara que tinha problemas para controlar a ejaculação e passar a ser professor de um sistema vencedor. Hoje eu ensino homens comuns a alcançarem o mesmo resultado que eu alcancei de forma simples, fácil e garantida. Antes de falar o que funciona para ter o controle da sua ejaculação antes e durante a penetração, é fundamental que você já tenha visto o primeiro vídeo dessa série. No vídeo 1 eu falei os 7 erros fatais que 99% dos homens cometem ao tentar controlar a ejaculação. Se você ainda não viu o vídeo 1, é de suma importância que você volte e veja o vídeo anterior. Se você já viu o vídeo 1, agora no vídeo 2 eu vou oferecer as respostas para a forma correta para tratar a ejaculação precoce. Então, vamos prosseguir. Então, a partir de agora, eu vou revelar para você o método por trás do controle absoluto da ejaculação em 4 semanas. Essa é a única forma que eu conheço que resolve o problema naturalmente e com uma eficiência maior que 90% em todos os alunos que aplicaram esse mesmo método. Eis aqui os 3 pilares fundamentais para o controle absoluto da ejaculação que formam o que eu chamo de sistema TCA, ou ainda Triângulo do Controle Absoluto. Sem isso, é praticamente impossível você aprender a controlar a sua ejaculação. Eu vou te mostrar os princípios básicos desse método e como os 3 pilares integrados são praticamente imbatíveis quando o assunto é o seu controle. Ainda no final do vídeo, eu vou te passar um segredo que é fácil de entender, mas pode ser difícil de aplicar sem um apoio correto. E eu vou te falar como eu vou te ajudar nisso. Então vamos a mais detalhes do método que eu descobri e como ele funciona. Esse método ele foi aprovado e vem sendo aperfeiçoado já há mais de 12 anos. Eu fui a primeira pessoa a aplicar e a chegar ao controle absoluto com esse sistema. E hoje nós já contamos com mais de 30 mil homens que também aplicaram esse mesmo método que você está prestes a aprender e que eu tenho grande satisfação de poder compartilhar com você. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, simplesmente porque quem sabe, quem tem o controle, não tem nenhum interesse em se expor, ensinar isso a outros homens que estão sofrendo com essa situação. O sistema que eu vou te contar agora foi desenvolvido por quem já passou pelo problema, foi feito para resolver, eliminar a ejaculação precoce na prática, na vida real. E mais que isso, com o uso do mesmo sistema, você vai alcançar o controle absoluto da ejaculação. É por isso que esse sistema funciona, porque foi feito por homens comuns, assim como eu, assim como você. Antes de começar, veja o que o Estevão, um dos nossos alunos do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas, disse sobre os seus resultados após terminar o nosso programa fechado de estudos que utiliza a mesma metodologia que eu vou te mostrar a seguir. Boa noite, pessoal. Me chamo Estevão, tenho 45 anos, sou casado e moro em São Paulo. Eu adquiri o programa KE4S tem cerca de 1 ano e resolvi adquirir esse programa porque já tinha procurado de várias formas de tentar controlar minha ejaculação, né? Não tenho uma ejaculação muito rápida, mas eu não me sentia satisfeito com minha relação sexual, né? Sou casado há 14 anos e as relações sempre foram mais mornas, né? E eu sentia falta de mudar de posição, manter a penetração, né? Minha esposa se satisfazia, porque sempre tem as preliminares, né? E procurava sempre manter a ereção permanecia, só que eu geralmente gozava um pouco antes do que eu pretendia. Isso me deixava frustrado um pouco, porque você sempre quer se sentir no controle da relação. E com o programa, né, que você aprende técnicas de controle da musculatura do períneo, que aí você controla o momento de ejacular, né, exercícios de controlar a ansiedade também. Isso é importante porque a gente, né, por já ter uma ejaculação já precoce, você fica sempre com receio de uma próxima relação. E o programa em si foi muito completo, né? E você contar que durante o ano você vai recebendo sempre novos vídeos, novas orientações. Então, valeu muito a pena o investimento no programa. Eu recomendo a todos porque é algo que você vai aprendendo, né? A se controlar, a se conhecer seu corpo, conhecer suas motivações, o que te leva a ter essa ejaculação. E isso
né, realmente vale muito a pena, porque hoje em dia realmente a relação a gente sente muito prazer, muito, né? Eu e minha esposa estamos muito satisfeitos com o programa, por isso adquiram, sem medo de falhar. Um abraço. Bom, o que o Estevão fez e todos os nossos alunos terem resultados magníficos em suas vidas sexuais, terem o controle da ejaculação, é a integração das 3 bases do triângulo do controle absoluto. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje em dia é que se você vai em um psicólogo, ele só vai trabalhar na sua mente. Seus medos, seus possíveis traumas, suas crenças limitantes, muitas vezes muito teórico e pouco prático. Quando você vai em um médico, ele só quer tratar o seu lado físico, só quer te dar remédios, só quer resolver a consequência do problema. Basicamente, ele só vai mandar você tomar um remédio que vai resolver. Quando você vai a um terapeuta, um sexólogo ou um fisioterapeuta, muitas vezes ele fala uma técnica ou outra, até tenta integrar um pouco o emocional com o físico, mas muitas vezes ele está ensinando algo que ele leu em um livro e não tem certeza se aquilo funciona mesmo. Simplesmente porque muitas vezes ele nunca teve esse problema e quando ele ensina, ele faz isso de forma superficial, sem um sentido completo para você que quer aplicar na prática, na vida real. Inclusive existem até experts, mulheres que querem te ensinar a ter o controle, como alguém que nunca precisou controlar a ejaculação vai te ensinar alguma coisa. A verdade é que você precisa de um sistema feito por quem já passou pelo problema para te ensinar a ter o controle. Esse sistema tem que te apoiar em todos os aspectos das 3 bases que nós vamos ver adiante, para assim você conseguir dar continuidade no aprendizado até alcançar o controle absoluto da sua ejaculação. O que acontece hoje em dia é que mesmo que existam bons profissionais, que eu tenho certeza que existem, eles não conseguem pensar com os olhos de quem tem o problema de verdade e fazer isso de uma forma integrada. Vamos voltar então ao meu caso lá atrás. Quando eu comecei a buscar uma solução, o resultado foi justamente encontrar algumas técnicas eficazes que fizeram com que eu passasse de um cara muito precoce para um cara normal. Agora vamos supor o caso de vários dos nossos alunos. Vamos ver o caso do João. O João aprendeu técnicas físicas de controle. Tentou e nada. Quer dizer que o caso dele não tem solução? De forma alguma. No caso do João, o que mais ajudou a alcançar o controle absoluto foram menos técnicas de controle e mais o fortalecimento físico da musculatura pélvica. Agora vamos ao caso do Thiago. Ele tentou técnicas físicas de controle e nada. Ele também tentou fortalecer a musculatura pélvica e nada. Quer dizer que o caso dele não tem solução? Claro que não. Depois que ele aplicou as técnicas para restabelecer o seu equilíbrio psicológico e emocional, ele restaurou a sua confiança e, na sequência, todas as técnicas e o fortalecimento da musculatura pélvica masculina também passaram a funcionar perfeitamente, até ele alcançar o controle absoluto naturalmente. Foi assim então que nasceram as 3 bases do triângulo do controle absoluto, como nós vamos ver adiante. O que eu quero te mostrar aqui é que temos que pegar o melhor dessas 3 bases. Só assim você tem um sistema efetivo para o controle absoluto da sua ejaculação. Todo o resto é bobagem. Fazendo assim, eu criei uma solução integrada e que funciona para mais de 90% dos homens que aplicaram esse mesmo método. Por isso, não se culpe. A culpa por você ter tentado inúmeros métodos, treinamentos, remédios ou qualquer outra coisa e não ter funcionado, isso não é sua culpa. Isso é culpa do sistema limitado que você tentou até então. Então o que falta é integração, como eu vou te explicar ainda nesse vídeo. No passado, quando eu comecei a minha jornada de professor, eu mesmo já cometi o erro de achar que todo mundo ia resolver o problema da mesma forma que eu tinha resolvido. Mas a verdade é que tem diferença do João, pro Thiago e para mim. Quando eu recebi o feedback dos nossos primeiros leitores, rapidamente eu entendi isso e comecei a desenvolver o método que hoje eu chamo de sistema TCA, ou Triângulo do Controle Absoluto. Claro que eu não fiz tudo isso do dia para a noite, demorou anos, mas depois que eu comecei a ensinar dessa forma, a evolução das pessoas passou a ser constante. Era comum ver alunos com 100, 200, 300, 1000% de melhora no controle. Pessoas que passaram de 1 minuto de controle da ejaculação durante a penetração para 10 minutos, de 5 para 15, de 15 para 40 minutos, e assim vai. Usando esse método, você que escolhe o seu limite. O mais importante de tudo é que você consiga durar tempo suficiente para que você e a sua mulher tenham uma vida sexual satisfatória. Agora, se você também quiser ser épico na cama e fazer parte dos 5% dos homens no mundo que tem o controle absoluto da ejaculação, você também pode, usando esse mesmíssimo sistema. Acontece mais ou menos assim. Vamos supor que hoje você tem problemas de ejaculação precoce, também chamada de ejaculação rápida.
Entenda, por ejaculação precoce, você não conseguir durar tempo suficiente para fazer a sua mulher gozar através da penetração. Esse é o conceito que nós vamos usar aqui, sem nos ater a um tempo específico, porque isso é muito relativo. Só usar técnicas de controle, como você já deve ter tentado inúmeras que existem por aí na internet, isso não funciona. Ir em clínicas famosas ou usar essas clínicas de telemedicina que te enviam remédios, como você já deve ter tentado também, isso não funciona, a não ser que você queira depender de remédio a vida inteira e nunca aprender de verdade a controlar a sua ejaculação. Ir em psicólogos também, isso por si só é insuficiente e pode não resolver o problema como um todo. Procurar fisioterapeutas pélvicos para fortalecer a musculatura pélvica também é insuficiente, apesar de ter alguns benefícios. Então, depois de eu já ter tentado de tudo e com feedback dos meus alunos, de tudo aquilo que funcionava e também daquilo que não funcionava, eu peguei o melhor de todos os mundos e eu criei esse novo método. Eu vou te explicar agora como funciona o método Triângulo do Controle Absoluto. São 3 pilares principais. São eles: treinamento das melhores técnicas de controle, treinamento psicoemocional e treinamento físico, fortalecimento dos músculos pélvicos do homem. Por que esses 3 pilares? É simples e eu vou te explicar. Para ter o controle da ejaculação, você precisa igualmente saber as técnicas de controle e como usá-las na hora H. Você precisa identificar qualquer bloqueio emocional e psicológico e resolvê-los. Isso inclusive elimina a sua ansiedade excessiva. E por fim, você precisa fortalecer o músculo pélvico, o que vai te ajudar a executar as técnicas de controle, vai te dar mais confiança e vai fortalecer a sua potência e a sua ereção. Antes você aprendia uma coisa ou outra. O serviço, as informações, elas estavam desconectadas e você não conseguia ter o controle absoluto da sua ejaculação. Você não conseguia aprender essa habilidade. Só que isso mudou. Agora, com esse método, o Triângulo do Controle Absoluto, você está integrando as 3 principais habilidades. Se você usar as técnicas individualmente, você vai ter um resultado X e é muito provável que você desista no meio do caminho. Se você utilizar essas habilidades combinadas, como eu ensino dentro do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas, você não só consegue aprender tudo muito mais rápido, como também consegue ter o controle da sua ejaculação em tempo recorde. Bom, acho que você já entendeu o poder que tem um homem que utiliza o Triângulo do Controle Absoluto. O poder do homem que domina as 3 bases fundamentais do controle: treino das melhores técnicas de controle, treino do controle psicoemocional e treino do fortalecimento dos músculos pélvicos do homem. Olha, eu não tirei tudo isso da minha cabeça. Todas as 3 bases fundamentais para o controle têm estudos científicos confirmando a eficiência de cada uma delas. Tudo que eu fiz foi colocar a comprovação científica com a minha experiência pessoal, mas o feedback de todos os alunos, e eu juntei tudo e criei esse novo método para o controle. Como não dá para ver todos os detalhes das 3 bases fundamentais nesses breves vídeos, eu vou falar um pouco melhor aqui do fortalecimento do músculo pélvico do homem. Como você pode conferir aqui, um dos diversos estudos conduzidos pelo Dr. PhD Antônio L. Pastore, nesse estudo em específico, que você pode acompanhar aí na sua tela, só realizando no fortalecimento dos músculos pélvicos do homem, em poucas semanas eles melhoraram cerca de 282% o IELT, o que quer dizer Intervaginal Ejaculation Latence Time, ou em português aqui pra gente, o tempo que você demora para gozar durante a penetração. Então, treinando o fortalecimento dos músculos pélvicos do homem, você tem uma ótima melhora. Apesar disso, eu vi algumas falhas nesse estudo, alguns detalhes que poderiam ser aperfeiçoados. Muitos homens desistiram antes do resultado. Além disso, muitos não sabiam o que fazer depois que já tinham fortalecido a musculatura, as técnicas em si, e eles acabavam voltando para a estaca zero ou pior. O que faltou para que o resultado fosse ainda melhor foi justamente a integração. Se os homens que desistiram tivessem o devido apoio psicoemocional, e se os homens que voltaram para a estaca zero depois do fortalecimento da musculatura pélvica tivessem as técnicas corretas para aplicar na hora do sexo. Se isso tivesse ocorrido, nós provavelmente chegaríamos em uma eficácia próxima de 90% de melhora considerável no controle da ejaculação de todos que participaram do estudo, que é justamente o que o sistema TCA aplica. Mais uma vez, por isso a integração, por isso as 3 bases são fundamentais:
Cada uma delas tem um papel fundamental para garantir o seu resultado, o seu controle absoluto. Dentro do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas, você vai aprender o passo a passo completo com a programação do fortalecimento desses músculos, junto com toda a integração psicoemocional e as melhores técnicas de controle. Com tudo isso junto, nós não só conseguimos ensinar qualquer homem a chegar ao controle absoluto da ejaculação, como faremos isso em 4 semanas. O mais legal desse método integrado é que você vai aprender a utilizar o seu recurso mais poderoso, você mesmo. O que funciona é você usar um sistema que vai fazer você funcionar do jeito que você deseja. E não precisa de nada diferente disso. Tudo já está aí dentro de você. Não tem fórmula mágica, remédios, pílulas ou consulta que você vai e pronto. Problema resolvido, porque isso não existe. Esse método da integração do triângulo do controle absoluto que eu fui aperfeiçoando ao longo dos anos e que hoje já ajudou e ainda ajuda centenas de milhares de homens, talvez seja o que eu conheço de mais próximo a uma fórmula mágica para resolver a ejaculação precoce e, mais do que isso, para dar o controle absoluto da ejaculação e fazer você se esquecer que um dia você já teve esse problema. Isso é real. Esse é um sistema, um método feito pensando em você, para resolver a causa do problema de forma definitiva e não simplesmente algo superficial que não resolve o problema de ninguém e só ocupa o seu tempo e gasta o seu dinheiro. Você entendeu o poder desse método? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro na sua mente. Imagina que você tem em sua mão, a partir de agora, o poder de consertar tudo o que você precisa para, primeiro, eliminar qualquer resquício de ejaculação precoce da sua vida. E segundo, chegar ao controle absoluto da sua ejaculação. Essa ferramenta vai erradicar qualquer insegurança que você tenha na cama, qualquer frustração sexual, medo, ansiedade, e vai te transformar em um homem forte, potente, com muito controle no sexo, com total controle da sua situação. Tudo isso sem precisar sair da sua casa, sem precisar contar para sua mulher, caso você não queira, sem precisar ficar dependente de medicamentos, sem precisar gastar dinheiro com nenhum tipo de acessório extra. Funciona sendo você gordo, magro, rico ou pobre. Funciona se você já sofre com a ejaculação precoce por anos e já até perdeu as esperanças que é possível resolver esse problema. Ou se você começou a sentir insegurança no controle recentemente, mas quer eliminar qualquer resquício, qualquer dúvida que assombra o seu desempenho, a sua confiança sexual. Funciona para você que é casado e quer ter uma mulher apaixonada com você pro resto da sua vida. Funciona para você que namora e quer casar com a sua amada, não quer perder ela para aquele amigo dela que vive dando em cima. E funciona para você que está solteiro, já passou por um divórcio complicado e quer restabelecer a sua confiança, começar uma nova vida com uma mulher especial. Utilizando o método integrado do triângulo do controle absoluto, você tem a ferramenta mais poderosa nas suas mãos. Um passo a passo simples, poderoso, que em 4 semanas vai te transformar em uma verdadeira máquina de prazer para a sua mulher. Nas 2 primeiras semanas, você vai corrigir o seu problema. Nas 2 semanas seguintes, você parte para o treino avançado, rumo ao seu controle absoluto. A verdade é que o céu é o limite, e é você que determina até onde você quer ir. Você continua aprendendo e evoluindo no seu controle até quando você quiser. Isso acontece com muitos dos meus alunos do meu curso fechado. Alguns só têm o objetivo de acabar com a ejaculação precoce. Eles executam o método, seguem o passo a passo de todo o conteúdo que eu ensino lá e em poucas semanas eles já duram 30 a 40 minutos e eles já estão felizes da vida. Já outros alunos, eles são mais exigentes, eles dedicam alguns minutos a mais diariamente e eles seguem firmes no treinamento por mais tempo, até chegar ao controle absoluto. E claro, esse ainda não é o limite. Eles continuam a evolução, eles vão aperfeiçoando as formas de dar e receber orgasmo, como eu ensino dentro do programa fechado de alunos. Essa melhoria para os alunos mais exigentes vai criando o efeito cumulativo que eu chamo de espiral positiva infinita. Você só para essa espiral quando quiser e se quiser. Se você quiser continuar evoluindo, depois do controle absoluto, você passa para a fase dos orgasmos múltiplos masculinos. Se quiser continuar evoluindo e aumentando a espiral positiva infinita, você pode chegar até mesmo aos orgasmos sem ejaculação e conseguir, literalmente, fazer sexo por horas e horas. Enfim, você alcança o seu livre-arbítrio sexual. Você alcança o nirvana sexual. Então, quando se falar por aí só em técnicas de ejaculação ou em segredos estranhos que ninguém consegue entender e sem base científica, quando falarem a palavra só, pode desconfiar, porque o controle da ejaculação de forma definitiva não é tão simples assim. Você precisa de um sistema por trás, como é o triângulo do controle absoluto.
Você precisa das 3 bases, as melhores técnicas de controle, as melhores rotinas para o fortalecimento da musculatura pélvica do homem e os melhores treinos e práticas para você eliminar medos, crenças limitantes, ansiedade, como nós vamos ver em detalhes dentro do treino psicoemocional. Dentro desse contexto, claro que existem técnicas, claro que existem ferramentas e conhecimentos que ajudam em todo esse processo. E por isso eu demorei tanto tempo para chegar nessa fórmula fechada que eu ensino hoje para os meus alunos, esse passo a passo. Mas tudo isso que eu acabei de te contar é o meu segredo. Você não precisa aprender uma técnica, você precisa aprender o sistema para o controle absoluto da ejaculação. É por isso que o meu método funciona e é por isso que todo o resto que você tentou por aí vem falhando. Através do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas, usando o sistema Triângulo do Controle Absoluto, você consegue finalmente ter o controle da sua ejaculação de forma 100% natural e definitiva, sem constrangimentos e o melhor, com a sua mulher feliz da vida e mais apaixonada do que nunca por você. Agora você não precisa mais implorar para fazer sexo com ela ou ficar com medo de ir para o sexo e ejacular rápido demais, ter que ficar parando durante a relação e todas aquelas coisas chatas que eu e você sabemos que acontece. Agora que você está no controle, você domina a situação. Aplicando esse sistema, vai chegar um dia que você vai controlar no piloto automático. Controlar a ejaculação para você vai ser igual andar de carro. No início, quando a gente está aprendendo, é tudo difícil, você tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas com a prática e os segredos que eu vou te ensinar, uma hora andar de carro fica automático. Você simplesmente sabe dirigir. Controlar a ejaculação é a mesma coisa. No início pode parecer complicado, mas depois que você aprende todas as ferramentas para aplicar, você vai ver que é tudo fácil e você simplesmente vai saber se controlar. Vai ser algo instintivo, natural. Quando você chegar nesse ponto, você vai até rir quando você se lembrar que um dia controlar a ejaculação já foi difícil. No final das contas, controlar a ejaculação seguindo esse sistema é uma habilidade que você aprende. Depois que você aprende, você não esquece mais. Ao dominar o controle, você se torna um homem mais confiante e, naturalmente, você vai dominar também o seu poder de atração. Existem cheiros que são imperceptíveis ao cérebro racional, ou seja, você não percebe isso, mas o seu corpo sabe identificar, assim como o corpo da fêmea também. Esses cheiros são os chamados feromônios. Os feromônios nada mais são do que cheiros, químicas, que nós exalamos todos os dias, tanto os machos quanto as fêmeas. Nós emanamos e respiramos isso a todo momento. Ao ser mais autoconfiante, ao disparar cheiros invisíveis no ar, falando que você consegue dar prazer para qualquer mulher, mesmo que não seja a sua intenção, as mulheres ao seu redor, de repente, vão ficar muito mais interessadas em você. Isso funciona para atrair cada vez mais a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada e, claro, funciona também para aumentar a atração em outras mulheres. Então, se você for casado, tome cuidado para não cair em tentação. Aproveite a atração extra que a sua mulher vai sentir por você e dê cada vez mais do seu encanto para ela. Existem várias explicações para isso, inclusive razões científicas, mas a principal, ao meu ponto de vista, é que agora você é um homem confiante, você irradia autoestima e você sabe que você é capaz de dar orgasmo para a mulher dentro das 4 paredes. A partir desse momento, você começa a literalmente emanar feromônios para todos os lados. Hoje eu sou assim, como também milhares dos meus alunos, e sem dúvida nenhuma, pode ser você amanhã. Consegue ver a diferença entre você hoje para o cara que eu acabei de descrever? É totalmente possível. Foi exatamente esse mesmo método que o Lucas, também aluno do meu treinamento fechado, conseguiu excelentes resultados. Dá só uma olhada. Olá Davi, tudo bom? Aqui é o Lucas de São José do Rio Preto. Eu entrei no programa KI4S no ano passado, devido que eu não tinha uma alta confiança em mim. Eu tinha um certo problema psicológico e onde eu chegava a ejacular não o tempo que eu queria, mas sim um tempo mais rápido. Não chegava a ser uma ejaculação precoce. Passava de uns 5 a 10 minutos, mas vinha vontade constante e eu tinha que ficar contornando isso para que eu pudesse durar um pouco mais. Cheguei a pesquisar várias vezes na internet até onde eu consegui encontrar o programa KI4S. O motivo mais que me surpreendeu ao entrar nesse programa foi querer mudar realmente essa situação, que eu não queria passar por isso, eu queria ter um controle maior, poder ficar 20, 30 minutos com a minha namorada. E o engraçado que foi, ao eu participar do programa, eu percebi que o problema era bem simples. O meu problema era um negócio que pouca gente
não sabe que faz errado, mas faz, que é o jeito de você respirar. Eu vi que eu respirava errado e isso fazia com que a minha ansiedade aumentasse, e aumentando a ansiedade, o psicológico também atacava, e onde eu não conseguia controlar isso em mim. Então, com prática, com treinamento, eu consegui controlar a minha respiração junto com o treinamento do músculo PC, e hoje, graças ao programa, eu consigo ter uma relação de 20 até 30 minutos, entendeu? Tá certo que vem aqueles dias que você tá mais cansado, então você acaba finalizando um pouco mais antes, né? Só que hoje, se eu quiser ficar 30 minutos até 40, eu consigo. Eu sei que dá para melhorar mais, eu poderia ter me empenhado mais, porque o curso não tem só isso, tem muitos outros benefícios que eu acabei, por relaxo meu, não prestando atenção, não levando muito no pé da letra, mas só pelo eu ter controlado a minha respiração e controlar, fazer o exercício do músculo PC, hoje eu sei o quanto é importante esses exercícios, esse conhecimento, que é o que mais vem trazer para as pessoas nesse programa, é o conhecimento que poucos sabem, e é um negócio muito simples, que várias pessoas gastam muito dinheiro com isso, sem ao menos perceber que a gente consegue sem precisar de ir atrás de profissionais de saúde, e sim apenas com informações corretas. Eu agradeço aí pelo apoio de vocês, de sempre estar tirando minhas dúvidas por e-mail e tal, e que vocês possam aí cada vez mais estar ajudando muitas outras pessoas que precisam como eu precisava antigamente. Um forte abraço aí a todos e Deus abençoe. Como você viu no caso do Lucas, apenas uma técnica ou uma ferramenta deram resultados absurdos, e foi um sistema por trás dessa ferramenta que fez tudo isso ser possível. Sem um sistema de controle por trás, é difícil chegar em um resultado consistente de verdade. Você se lembra que no início desse vídeo eu te falei que quem sabe controlar geralmente não tem interesse em ensinar isso? Então por que eu tô aqui? Seria uma pergunta interessante que você poderia me fazer. Na realidade, eu comecei tudo isso por acaso lá atrás, e eu nunca imaginei que fosse tomar tamanhas proporções, mas eu fico feliz que isso tenha acontecido. Isso aconteceu porque as pessoas tiveram resultados, ficaram felizes, e eu ainda mais em poder ajudar, oferecer um sistema prático, efetivo e sem efeitos colaterais, e a coisa simplesmente foi crescendo e melhorando. Uma das situações que mais me dá satisfação é quando eu recebo o retorno de algum aluno, como você viu alguns aqui, dizendo que eu ajudei a salvar casamento, namoro, autoestima, confiança, a vida sexual. Isso é até louco pra mim muitas vezes, mas é isso que me motiva a continuar fazendo o que eu faço e me coloca aqui, de frente pra câmera, pra falar com você do método definitivo pro controle da sua ejaculação. Só por isso que eu me coloquei aqui, expondo todos os meus receios, as minhas frustrações pelas quais eu já passei, e eu sei que você também está passando. A verdade é que eu criei um sistema, um método que transcende a minha pessoa, e eu quero que todos tenham acesso a esse conhecimento. Mas beleza, eu te contei o meu grande segredo, o método que funciona para chegar ao controle. E você deve estar se perguntando: ah, beleza, Davi, mas eu não sei como eu faço ou por onde eu começo. Como eu disse, eu tenho uma turma fechada de alunos, e dentro desse programa eu vou te contar todos os detalhes para você seguir um passo a passo, sendo um dos meus alunos desse grupo fechado e ter resultados que você deseja em 4 semanas. No entanto, essa turma tem poucas vagas, e no próximo vídeo eu vou te falar exatamente como vai funcionar as inscrições. Virar o meu aluno, sem dúvida, é o caminho mais rápido, testado e com resultados garantidos em poucas semanas. No vídeo 3 eu vou te falar como funciona para você ser meu aluno e participar do meu grupo fechado de estudos, onde eu compartilho todo o passo a passo, para você sair do zero ao controle absoluto em 4 semanas. Ficou alguma dúvida? Comente aqui abaixo do vídeo. No próximo vídeo eu vou responder a sua pergunta e explicar como você pode ter acesso ao método completo, com todo o passo a passo do controle absoluto da ejaculação. Eu vou também responder às dúvidas mais frequentes que eu vi aqui abaixo. Por isso, é fundamental que você comente aqui. No mais, fique atento aí ao seu e-mail. Em breve você vai receber uma mensagem minha informando que o vídeo 3 está no ar. A partir de agora vai ficar fácil você fazer o certo e difícil vai ser você fazer o errado. Abraços e nos falamos em breve. Até mais!